Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que com a alta dos preços, a inflação já é 30% maior para os mais pobres. Reforma administrativa ataca direito dos servidores e precariza serviço público. E mais, a aprovação da medida provisória 1045 desconsidera direitos dos jovens trabalhadores. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. A condição das famílias brasileiras no que diz respeito a custos básicos para se manter só piora. O aumento brusco dos preços em diversos setores e a alta no custo de energia elétrica e do botijão de gás são os principais fatores que fazem a inflação pesar mais no bolso dos mais pobres. O modelo inflacionário atual privilegia os mais ricos, que representam menos de 1/3 da população brasileira, enquanto mais de 70% vai ficando à deriva. Veja a reportagem de Nayata Wani. Nacional. Você já deve ter notado o aumento no preço de diversos produtos e serviços no Brasil. E quem mais tem sofrido com essa elevação dos valores é a população pobre. Um estudo divulgado pelo IPEA revelou que para famílias com renda mensal superior a R$16 mil, os preços aumentaram cerca de 7% nos últimos 12 meses. Já para aquelas famílias que ganham abaixo de R$ 1.600 por mês, o impacto da inflação é de mais de 10%, uma diferença de quase 30%. De acordo com a economista carioca Gabriela Alves, a população de baixa renda é a maior impactada com a inflação. Então, quando você tem um salário que não aumenta ou não acompanha a inflação e a inflação em alta, você vê o consumidor tendo uma perca no poder de compra, né? E aí as camadas mais pobres, elas automaticamente são as mais prejudicadas. O aumento de 20% na conta de energia elétrica, o valor do botijão de gás que já ultrapassa os R$100 e a escalada do preço dos alimentos são os itens que mais têm pesado no bolso dos mais pobres. Essa população aguarda políticas públicas que garantam emprego e renda. É o que afirma a cientista social de São Paulo, Jéssica Machado. Quando a gente pensa em políticas públicas voltadas para a condição de renda, para trabalho, é você ter políticas que vão garantir o direito dos trabalhadores e não retirar o direito dos trabalhadores. A gente tem visto isso com a reforma trabalhista, com algumas reformas administrativas em alguns estados, né? Por um lado, o rico ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez ficando mais pobre, né? De acordo com um boletim Focus divulgado pelo Banco Central, a estimativa é de que aumente a inflação nos próximos dias, pela 19ª vez seguida, superando uma marca histórica de 7% em um ano. A proposta de emenda constitucional 32/2020, que propõe uma reforma administrativa no setor público, deve ser votada no final deste mês de agosto. A MP que ataca direitos dos servidores públicos e que não valoriza uma prestação de serviço com autonomia, liberdade, especialização e ética será pauta de protesto nesta quarta-feira, de 18 de agosto. Servidores públicos de todas as regiões do Brasil, com atuação municipal, estadual e federal, prometem uma paralisação para protestar contra a medida. Os servidores se queixam também da falta de diálogo do governo federal. Afonso Bezerra conversa agora com o sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans, que abordou temas que norteiam a pauta. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe o sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans. A nossa pauta será as consequências da reforma administrativa para o serviço público e para a população. Bem-vindo, Clemente. Prazer estar com vocês e com todos que nos acompanham.
Uma das propostas centrais da reforma administrativa, Clemente, é o fim do regime jurídico único para ingresso no serviço público. O que seria este fim do regime jurídico único e quais são as consequências desta medida? Em primeiro lugar, significa perder o direito às proteções que os trabalhadores têm, especialmente a estabilidade no emprego, uma precarização e uma flexibilidade na inserção no mundo laboral no setor público e, principalmente, a perda de qualidade que uma presença permanente como trabalhador do setor público confere pelo investimento na qualificação, pelo aprendizado que está colocado e também pela segurança em cumprir as funções do Estado e não ficar submetido às pressões do governante de plantão, que pode, por vários diferentes motivos, perseguir o trabalhador e a trabalhadora. Então, perder essa proteção significa desqualificar a capacidade dos trabalhadores e trabalhadoras de fazerem o seu serviço e fazer as funções públicas que são a eles pertinentes. Outro ponto, Clemente, lembrado por analistas é que a PEC concentra no presidente o poder de criar e extinguir cargos. Quais são os riscos deste poder concentrado em apenas um agente? É que você não pode dar a um único dirigente o poder de alterar aquilo que são funções permanentes do Estado, ou seja, as políticas públicas significam a continuidade na prestação de serviço na área de saúde, educação, segurança, cultura, assistência, as múltiplas atividades que são permanentes. Um governante pode alterar a política, mas não pode alterar essa estrutura que é permanente. Extinguir ou não cargo, extinguir ou não funções, estruturas, faz parte de um projeto de mudança que um governante pode fazer, desde que submetido ao legislativo e de um debate público. Clemente, há um ponto da PEC que trata sobre o fim de direitos que foram conquistados historicamente pelos servidores. Quais são estes direitos, como eles foram conquistados e de que forma isto pode afetar a prestação do serviço público? Os principais direitos estão associados, de um lado, a participar de um concurso público, portanto, um processo de seleção para o qual ele se qualifica. Essa seleção significa uma contratação que lhe dá estabilidade para exercer as funções, inclusive como servidor que ele assume, ele tem responsabilidades com probidade, cuidado, equidade, atendimento e qualidade no atendimento, não discriminação, cuidado com o recurso público, inclusive de denunciar um governante que descumpra funções e que na verdade desqualifique a ação do Estado. Portanto, são todos atributos que são garantidos na hora da contratação, mediante, por exemplo, a estabilidade, mediante uma remuneração permanente, mediante regras para exercer essa função, investimento em qualificação. Clemente, neste dia 18 haverá uma mobilização nacional organizada pelas entidades sindicais contra a PEC. Quais são as perspectivas para este ato e como tem sido a resistência dos trabalhadores a esta proposta do governo? Bom, os trabalhadores e trabalhadoras do setor público vêm organizando várias ações desde que esse projeto começou a caminhar no Congresso Nacional. Mais recentemente fizeram uma grande jornada ao longo do mês de julho em encontros municipais, nos sindicatos, plenárias estaduais, um grande encontro nacional feito no dia 30 de julho, que reuniu quase 5.400 inscritos virtualmente que acompanharam e participaram do encontro. Lá deliberaram, inclusive, realizar esse ato no dia 18, que é um dia de mobilização nacional, um dia onde boa parte dos servidores públicos irão parar, irão fazer manifestações, mobilizações, justamente para esclarecer os demais trabalhadores sobre as consequências desse projeto e também trazer a sociedade para o entendimento de quais os impactos que ela sofrerá caso esse projeto aconteça. O Dia Mundial da Juventude, celebrado em 12 de agosto, foi marcado por uma notícia preocupante. Isso porque, na mesma data, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória 1045, a redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho para quem tem carteira assinada e para contratos de aprendizagem e de jornada parcial é contemplada no texto. Além disso, a criação de um programa direcionado a jovens entre 18 e 29 anos
permite registro do primeiro emprego em carteira com remuneração máxima de até 2 salários mínimos. Essas e outras medidas são vistas como descabidas por especialistas. Eles afirmam que a MP afronta os direitos da juventude brasileira. Carolina Batailler tem mais detalhes sobre a pauta. Confira. Trilhos do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1045, que institui o novo Programa Emergencial de Emprego e Renda e permite a redução de salários e jornadas de trabalho e o pagamento de benefício emergencial no período da pandemia. O que deveria funcionar como um auxílio provisório vem se mostrando mais um passo em direção à redução de direitos. Na avaliação do deputado Daniel Almeida, do PCdoB, a MP pode aumentar a situação de precarização dos trabalhadores brasileiros. O relator introduziu uma verdadeira reforma trabalhista na proposta que apresentou e que está sendo deliberada, com grandes modificações. Um projeto que acaba promovendo a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores com salário menor e sem direitos. Entre os pontos criticados está a redução do valor das horas extra para profissionais como médicos, jornalistas, advogados, engenheiros e bancários. O texto da MP apresenta também uma emenda que propõe a criação do Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, o REQIP, que retira direitos do programa Jovem Aprendiz. Na prática, isso significa que o empregador fica desobrigado de fornecer vale-transporte, contribuir com a Previdência ou garantir férias remuneradas. Quem apoia a proposta acredita que ela pode aumentar a oferta de emprego no país. Na avaliação de sindicalistas, não haverá qualquer benefício para os trabalhadores nem para a economia, como aponta o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo Bezerra. Esse tipo de precarização, ele afeta a possibilidade, inclusive, de ganho de produtividade e de atuação da economia. Então, são prejuízos que podem consistir, inclusive, no aumento das demissões, visto que essas empresas podem demitir novas contratações sendo feitas por trabalho profundamente precarizado, e isso vem a trazer, inclusive, o aumento, né, da desigualdade. Nesta quarta-feira, dia 18, sindicatos e movimentos populares estarão em manifestações por todo o país, fazendo oposição às propostas de retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros. Sucesso no exterior, o filme de Marighella ainda não teve o lançamento oficial de estreia no Brasil. O lançamento está sendo dificultado pela Ancine e demais órgãos do governo federal. No dia 2 de julho, o setor de análise técnica e seleção da Ancine arquivou o projeto de lançamento comercial do filme dirigido por Wagner Moura. Enquanto aguardamos ansiosos pelo lançamento que está previsto para dia 20 de novembro deste ano, vamos nos deliciando com o livro de Mário Magalhães, que deu origem ao filme. Confira. Parada Cultural. Nós não somos marginais! Enquanto a estreia de lançamento do filme Marighella não acontece, você pode conhecer a história de um dos maiores revolucionários que o Brasil já teve. A obra literária Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães, lançada em 2012, reconstrói em detalhes passos da vida do guerrilheiro, incluindo diálogos, sentimentos, sensações e descrições de situações pouco conhecidas. Um trabalho de pesquisa profundo com citação das referências sobre a origem de cada informação ao final do livro. Vale a pena conferir. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. O Programa Central do Brasil desta terça-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Até lá. Tchau. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.